Meus amados, eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor e agradecer a Deus, não é? Por esse momento, pela tua paciência, não é? De estar nos ouvindo em todas as nossas lives. E hoje nós vamos antecipar a nossa lição número 7 da nossa escola dominical, tendo em vista que domingo será as eleições. Então nós estamos antecipando a nossa aula para esta quinta-feira. Então eu convido você para uma oração de agradecimento a Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos agora pelo privilégio de estarmos na tua presença para iniciarmos mais uma vez uma aula, a nossa escola dominical. Ajuda-nos hoje, usa de misericórdia para conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a aula de hoje é a lição número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Este é o título da aula de hoje. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então, Bildade, ele é um dos amigos de Jó. Na aula passada, nós vimos o amigo Elifaz, e hoje nós vamos ver a teologia de Bildade. Toda a questão, ela gira em torno do sofrimento de Jó. Os amigos de Jó chegam, ficam em silêncio, e depois cada um deles expõe o seu pensamento, a sua dedução. Jó está sofrendo, não é? Bildade, ele também vai apresentar a sua teologia. E quando ele apresenta a sua teologia, ele vai fazer isto em 3 discursos. Ele vai dizer, primeiro, que Deus é santo e Jó pecou contra Deus. Então, para ele, Jó está em pecado. Porque Deus, ele abomina o pecado. E nesse caso, Jó está em pecado. Porque na visão dele, a única razão para Jó estar sofrendo é uma desobediência a Deus. Então Deus é santo. Então Jó pecou. No segundo discurso, ele vai mostrar que Jó pecou contra a moral existente nos seus dias. Jó pecou contra aquilo que é certo, contra aquilo que é reto. Claro, na concepção do Bildade, né? Então, por isso, Jó está sofrendo, porque ele peca. Primeiro, ele está com um pecado oculto, e Deus é santo, por isso ele sofre. E depois ele peca contra uma moralidade existente. Por isso ele sofre. E terceiro, Deus, ele é santo e ele está muito distante dos homens. Uma vez pecando contra ele, o homem não tem saída. Por isso que Jó sofre. Então, esses 3 discursos aí
é que nós chamamos a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto, estaria Jó com um pecado oculto e por isso estaria sofrendo? Então será a nossa aula nessa noite. Mas antes, nós vamos ouvir um hino. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para ver, né? Ainda não há, eu não estou vendo ainda, ainda não há convites para as pessoas que estão nos assistindo. Então vamos dar continuidade. Então, meus amados, vamos para a leitura. Vamos fazer uma leitura, então, no livro de Jó, é a leitura da revista, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, e no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Agora Jó 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão o domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então aqui está o texto, na realidade, o discurso, né? O discurso do Bildade. Então, o primeiro ponto, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Bem, Bildade, ele vai dizer a Jó que Deus é santo, né? Ele vai dizer a Jó que Deus é santo e os pecadores são punidos quando pecam contra ele. Observe, por exemplo: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Ele está dizendo: Jó, até quando você vai ficar aí falando coisas contra Deus? Né? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Jó, você acha que Deus ele iria perverter, ele iria desfazer,
ele iria tornar a justiça em injustiça? Jó, Deus é santo. Ele estava querendo dizer com isso. Olha o verso 4, o que ele diz a respeito dos filhos de Jó. Olha aí. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Está dizendo, olha Jó, seus filhos morreram porque pecaram contra Deus. Então caíram na mão do próprio pecado que eles cometeram. Na teologia do Bildade, nós podemos classificar em duas esferas, os maus e os bons. Então, os filhos de Jó, eles eram maus. Vê que interessante? Os filhos de Jó, eles eram maus. Por isso, Deus os puniu. É a teologia do Bildade, é a sua lógica, não é? Bem, por outro lado, muito embora Jó defendesse a sua retidão perante os argumentos maldosos dos seus amigos, mas o problema é que ele estava sofrendo. Então a dedução era, Jó também era mau. Jó estava em pecado. E uma vez que Jó estava em pecado, Jó, ele deveria se esforçar para agradar a Deus. Tá? Então, no capítulo 8, nós vemos lá no versículo 5, eles dizem assim, olha, mas, por exemplo, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Quer dizer, Jó, os teus filhos pecaram contra Deus e morreram. Aí eles dizem a Jó, olha, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Você entendeu? Disseram, Jó, seus filhos pecaram contra Deus, por isso morreram. Agora, Jó, você tem uma saída para você. Se você se humilhar, se você se esforçar, né? Se você pedir misericórdia, se você for puro e reto, então ele vai mudar toda a sua vida, Jó. Por que ele diz isso? Porque ele tem em mente que Jó está em pecado. Por quê? Porque na sua visão, na sua teologia, Bildade, ele cria que Deus, sendo santo, ele recompensava o bom e punia o mal. Observe que ele não pondera outras circunstâncias. Na visão dele, Jó sofre porque é mau, porque os maus sofrem. Na visão dele, os filhos de Jó eram maus. Por quê? Porque foram punidos daquele jeito. Os infortúnios, né, da vida vêm sobre os maus. Os filhos de Jó morreram e Jó também era mau. Mas Jó poderia se esforçar e ser justo perante Deus. Bem, quando o Bildade raciocina isso assim,
que Jó está em pecado e ele tem que se tornar puro diante de Deus para que aquela situação mudasse, ele comete um outro erro grave. O Bildade está se esquecendo da graça de Deus. Por quê? Porque não há homem que sozinho possa agradar a Deus perfeitamente. Não há homem que tenha condições de, perante a perfeição de Deus, ele se apresentar à altura. Ele precisa da graça de Deus, não é? Ele precisa da misericórdia de Deus. Então, Jó, quando ele vai argumentar, quando ele responde, ele vai deixar claro para o Bildade que ele não era justo, que ele não estava errado, mas ele também não era justo, né? E nós vamos ver isso no verso número 9, ou no capítulo 9, no verso 1. Olha o argumento de Jó. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Não é? Quer dizer, Jó estava dizendo assim, como que ele sozinho iria se justificar? Né? Ele ainda diz assim, olha, ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, a linguagem é poética, né? Mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Né? Olha o que Jó diz mais. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estima a minha alma, despreza a minha vida. Então, observe bem, porque trata-se de um filósofo, o Bildade, mostrando, dizendo a Jó, Deus é santo e por ser santo ele pune o pecador. Os teus filhos foram punidos porque são maus e você está sendo punido porque você cometeu maldade. Então você tem que se apresentar reto perante ele. Mas Jó está dizendo, mas como? Ainda que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Quer dizer, eu não tenho condição de ser perfeito diante dele. Então Jó argumenta mostrando que ele reconhece que ele é fraco e falho. Agora, o Bildade, ele está enganado. Por quê? Porque o próprio Deus testificou de Jó. Jó é um homem reto. O homem de Uz é reto, é sincero, teme a Deus e desvia-se do mal. E, no entanto, ele está sofrendo. Ora, se Jó, na sua retidão, está sofrendo, significa o quê? Significa que nem todo sofrimento significa pecado oculto. Tá bem, irmãos? Então, nós temos que tomar cuidado para não tentar compreender ou não fazer um julgamento errôneo a respeito do irmão que está sofrendo e dizer, ó, ele está sofrendo porque ele tem um pecado oculto. Porque quando você diz isto, sem discernimento, você está querendo dizer assim, ó, o pecador, ele é castigado sem misericórdia, né? E a gente sabe que Deus é muito misericordioso. E Jó era reto, mas está sofrendo. Quer dizer,
nós veremos em aulas futuras, o reto também sofre. Então, o que estava acontecendo na vida de Jó era algo que o Bildade não sabia. Era algo além da mente do Bildade. E é isto que nós temos que compreender. Nós temos que compreender a grandeza de Deus. Deus conhece todas as coisas, não é? É verdade que Deus, ele é santo, mas Deus também, ele é muito misericordioso, né? Deus é misericordioso. Então, a ideia de que o homem sendo reto não vai sofrer nada, impõe ao homem uma perfeição que não existe. E nesse caso, onde fica a graça de Deus? Né? Por que o amor de Deus ele é grande? Por que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira? Por que essa palavra tal? Porque Deus amou a pecadores. O amor de Deus ele é grande, é inigualável, porque Deus amou a pecadores. Deus os amou primeiro. Por quê? Porque Deus é gracioso. Deus é um Deus que ele é uma fonte de graça. Ele é santo, mas ele ama o pecador. Então, a pergunta, é verdade que onde há sofrimento há pecado? Os amigos de Jó diriam sim, mas Jó diria não. E por quê? Porque Jó não estava em pecado. Agora você imagine, meu amado, a situação de Jó. Ele não está em pecado, mas o amigo o acusa, não, você está em pecado, porque só os pecadores sofrem. Só os pecadores sofrem. Mas Jó era reto, viu? Então a compreensão do Bildade ela estava limitada, porque Jó era reto, temente a Deus, e no entanto, ele estava sofrendo. Né? Bem, o segundo ponto, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Quando nós olhamos o Bildade, a gente percebe que na visão dele, Jó está errado, Jó pecou, e pecou contra uma moralidade tradicional. Olha o que ele diz, até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Quer dizer, Jó, você pecou contra Deus, né? Você pecou contra Deus. Olha o que ele vai dizer para Jó ainda, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, ele está se referindo aos antigos, né? A geração passada. E não te falarão e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, planta, né? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança ficará frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Não sei, você está percebendo como que Bildade ele é inflexível? Ele está dizendo, Jó, você pecou, você está errado.
Bildade tem na mente uma moralidade que não admite misericórdia, que não analisa, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, quando alguém, por exemplo, a lei diz, não matarás, certo? Porém, quando alguém matasse, Deus disse que ele deveria ser ouvido. E se a morte, se o crime cometido fosse, por exemplo, por engano, ele jogou uma pedra lá e estava passando alguém, ele não viu, a pedra bateu na cabeça dele, ele morreu, essa pessoa teria direito a uma defesa. Por quê? Ele teria matado, mas as circunstâncias que cercaram aquela morte seriam analisadas para chegar a um veredito final. E no caso do Bildade, não. O Bildade achava que quebrou-se uma regra da moralidade, né? Então, o moralista é aquela pessoa que não tem conversa. Ele tem um padrão de comportamento, tem um padrão de moral, e é o padrão certo, e todo mundo tem que entrar por ali, e não admite outra conversa. Isso chama moralismo. A moralidade bíblica, ela está acima disso. Deus é misericordioso, né? Então, quando acontece algo na vida, algo desagradável na vida de alguém, de um crente, tem que ser analisado, né? Tem que ver exatamente o que aconteceu e precisa-se da sabedoria de Deus, porque Deus conhece os desígnios, as intenções do nosso coração. Por isso que diz a Bíblia, não julgueis, para que não sejais julgados. Então, quer dizer, não matarás. Agora, tem que analisar. Se houve a morte, tem que analisar, né? Tem que ver os detalhes, para se chegar a um senso comum. Mas o moralista não pode, acabou, eu não admito isso, etc, tal. Mas não é o correto. Por isso que o Bildade, ele estava condenando um justo, um homem que era temente a Deus, que é o caso de Jó. Você vê lá que interessante? Então, Jó, ele era temente a Deus, ele era reto, e no entanto ele estava sofrendo. E como na teologia do Bildade o sofrimento é para o ímpio, né? Ele até diz, ó, assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Viu como ele é moralista, ele é inflexível? Então, quando ele se depara com as circunstâncias de Jó, ele raciocina, Jó está em pecado. Muito embora Jó argumente, mas o moralista, no caso do Bildade, ele não quer saber de argumento. O fato é, Jó está sofrendo. E só sofre quem é ímpio, errado. É a mesma coisa que o irmão está enfermo, o irmão está desempregado há um bom tempo. Aí você diz, ó, irmão, o irmão tem que consertar a sua vida, viu, irmão? Porque tanto tempo desempregado assim, irmão, isso só acontece com quem o irmão tem alguma coisa errada. Tá certo isso? Claro que não. Tem muita gente trabalhadora, correta, que perdeu o emprego, que é crente, temente a Deus, dizimista, está desempregado.
Então você não pode falar, não, está desempregado é porque não, tem que ser analisado. É claro que há casos que a questão envolve erro cometido, mas aí é o outro lado da moeda, aí tem que ser analisado, verificado, você entende? Então nós temos que tomar cuidado, porque o juízo precipitado, ele é muito perigoso. Então, na visão do Bildade aqui, Jó cometeu um erro grave, porque, afinal de contas, né, ele está sofrendo, entendeu? E ele só pode estar em pecado. Bom, mas acontece que Jó, ele vai argumentar. E quando a gente vê o argumento de Jó, que está lá no versículo número 25, observe que Jó, ele não vai tentar se defender, né? Não. Ele vai deixar claro que ele precisa, na realidade, de alguém por ele. Não é? É interessante isso? Jó, ele vai olhar para a cruz, e até profeticamente. Veja o versículo número, no caso, o 25, veja como que Bildade vai falar com Jó. Olha, com ele estão domínio e temor, né? Porventura tem número seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Bem, ele continua argumentando que o pecador não tem chance nenhuma, tá? Mas observe que Jó, ele vai se defender. Nós vamos ver aqui o argumento de Jó. Nós vamos encontrar aqui. O Jó, ele vai se defender aqui. E é interessante. Aqui, ó. Observe, Jó vai se defender. Ouça. Compadecei-vos de mim, amigos meus, diz Jó. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devia dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Olha que interessante, viu?
Então, enquanto o Bildade, ele reforça, ele vai dizer a Jó que Jó, ele quebrou, né, uma moralidade tradicional, porque na concepção dele, Deus pune o pecador, o ímpio, não dá chance para ele. E Jó estava sendo punido. Então Jó estava agindo com impiedade. Jó estava em pecado e ponto final. Mas o argumento de Jó mostra que Jó, ele tem certeza, né, de que ele não errou. Jó sabe da sua sinceridade. E ele quer o quê? Ele quer um redentor. Né? Ele quer alguém que o ajude. Ele quer alguém que interceda por ele. Ele quer alguém que lhe dê a mão. Não é? Ele até diz, compadecei-vos de mim, amigos meus. Jó diz, tem compaixão de mim. Numa linguagem nossa, né? Vocês estão acabando comigo. Não é? Eu preciso de ajuda. E ele diz, quem me dera essas minhas palavras fossem escritas, gravadas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Está vendo que coisa? Então, enquanto os amigos o acusam duramente, fundamentado numa moralidade dos seus dias, não, você está em pecado, ponto e acabou. Jó disse, não, eu sei que o meu Redentor vive, o meu libertador, aquele que vai me ajudar. O Bildade realmente ele está enganado. Então, meus amados, quantas vezes nós cometemos, estamos sujeitos a isso, mas temos que fugir disso, essa atitude errônea, fundamentado numa moralidade humana. Presta bem atenção, porque não é tão simples assim. Existe o aspecto moral, o que é correto. Mas a inflexibilidade, ela condena inocentes. Entendeu? O fato de alguém estar enfermo, o fato de alguém estar desempregado, o fato de alguém estar sofrendo, não significa que ele está em pecado. Não. E outra coisa, Deus é muito misericordioso. Nós podemos imaginar um Deus que você falha e ele vai lançar um raio na tua cabeça. Não. Veja quantas oportunidades Pedro teve, o próprio Judas teve. Deus é muito misericordioso. Então, quando o Bildade ele chega e diz, Jó, você tem que se arrepender. Você tem que se apresentar justo diante dele, reto. Ele se esquece da graça de Deus. Não há homem perfeito. Dependemos da graça de Deus. E quando ele diz, Jó, seus filhos morreram, todos os ímpios morrem, e você está em pecado, ele está sendo inflexível. E nós não podemos ter uma moralidade inflexível. Não pode. Nas nossas igrejas, cada um de nós, cada crente, ele tem que entender que um dia nós somos perdoados por Deus. E se nós não aprendermos a perdoar os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará. E Pedro até diz assim, mas se meu irmão pecar contra mim, digamos, 7 vezes, eu tenho que oferecer misericórdia a ele 7 vezes? Jesus falou, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, meus amados, as coisas não são simples assim. É por isso que na igreja você não pode colocar um membro faltoso para ser julgado diante de uma igreja inteira.
Não, cada caso é um caso. Querendo ou não, tem que se sentar. Não podemos acabar com a pessoa como acontece hoje pela rede social. Olha a rede social aí. Não é? A pessoa comete um deslize e não há chance. Né? A pessoa é massacrada. E nós não fomos chamados para massacrar ninguém. Nós somos chamados para admoestar e dar uma oportunidade com energia, é verdade, mas com amor. Porque aí é o amor. Você acha mesmo que esses amigos de Jó o amavam? Amava nada. Jó falou, por favor, tem compaixão de mim, meus amigos. E eles, não, você está em pecado. Ô Jó, que palavra vazia é essa, Jó? Você realmente errou, tal. Verdadeiros moralistas. Nós temos que aprender. Nós não podemos nos conformar em ter pessoas entre nós que têm essa mentalidade. Ele tem que amadurecer, ele tem que crescer, ele tem que aprender. Não é cada um pensa de um jeito, não, senhor, não. Nós temos uma Bíblia, e a Bíblia está acima de qualquer moral. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que nos humilhar diante da palavra de Deus e aprender a exercer misericórdia. Porque Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é misericordioso. E quem agir sem misericórdia, aí sim, ele não receberá misericórdia. A misericórdia, ela triunfa no juízo. A pessoa vai a um julgamento e ele fica dependendo da misericórdia que será dada sobre ele ou não. Né? A Bíblia diz que se Deus nos tratasse segundo os nossos erros, não é? Há muito nós teríamos perecido, mas com ele está o perdão, diz a Bíblia, para que ele seja temido. Então nós temos que ter misericórdia. Não podemos ir aos trancos e barrancos, não. Calma. Sempre tem alguém, mas ele fez isso. Calma. Mas não, é porque ele fez, calma, calma. Cada caso é um caso. E a misericórdia? Você entende? Lembra da mulher pecadora? Que pegaram pedras? Aquela mulher seria assassinada. Não é? Em nome da lei. Mas o coração daqueles homens estavam contaminados. A lei foi só um pretexto. E o que Jesus disse? Ele disse, se alguém estiver sem pecado, né? Se alguém estiver aí com a moral realmente perfeita, acima de qualquer questionamento, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Jogaram a pedra fora, desde o maior até o menor, e a mulher ficou sozinha diante dele. E ele parou, olhou para ela. Mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A graça de Deus. Viu? A lei condenava. E a lei, na mão de homens ímpios, aquela mulher seria massacrada. Mas Jesus deu-lhe uma oportunidade. Não amenizou o pecado. Ele disse, não peques mais. Como que dizendo, olha, o pecado te colocou na situação constrangedora, você quase morre. Mas eu te perdoei. Não peques mais. Viu? Nós temos que ter, meus amados, o coração de Deus. A visão de Deus. Se quisermos sermos representantes de Deus, filhos de Deus, diz a Bíblia, inculpáveis numa geração perversa. Bem, e finalmente o pecado em contraste com a majestade de Deus. Não é? O Bildade, ele fala da majestade de Deus. Olha só,
Com ele está domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Verdade. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz. Verdade. Observe que Bildade está exaltando o poder de Deus, né? Mas tem um detalhe aqui. Ele fala da grandeza de Deus e ele mostra o ser humano sem chance nenhuma. Quer dizer, ele apresenta um Deus grande, porém distante. E não é verdade. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Porventura, ele diz, como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce da mulher? O homem não presta, é o que ele está dizendo. Como ele seria puro? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Quer dizer, Deus é tão santo que nada é puro diante dele. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Você vê? Observe que ele exalta a Deus, mas ele acaba com o homem. Ele estava dizendo, olha Jó, Deus não está nem aí com você. É isso que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, Jó, na realidade, Deus não quer saber de você. Porque Deus é santo e você é um verme. Você é um bicho. Quer dizer, um verme, né? Mas se a gente for ler o que Jó diz, observe. Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Jó reconhece que ele está sofrendo e Deus é a causa, mas Deus está no controle. A visão de Jó é essa. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Jó está dizendo, não, Deus me conhece, não é? Ele até diz aqui, ó, porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Viu? Então, para Jó, Deus é grande, mas Deus está perto do homem. Entendeu? Não é bem o que o Bildade disse, não. Olha só como Jó mostra uma proximidade de Deus e o homem, né? Olha, fiz concerto com os meus olhos, diz Jó. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Claro, Deus é santo. Mas olha, ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Vê que interessante? Então, observe que Jó, ele sabe, ele está sofrendo, mas Deus está no controle. Deus está no controle. E o Bildade entende que Jó está sofrendo simplesmente porque ele é pecado. Tinha pecado, né?
Mas olha que interessante, no versículo 26, quando o Bildade põe a grandeza de Deus, né, e reduz o homem a nada, olha o que Jó diz para ele. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor. Jó está sendo irônico. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era. Para quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Aí ele vai dizer para ele, ó, longe de mim que eu vos justifique. Não, que vocês estão falando de mim, vocês não me ajudaram em nada. Ele usa de ironia quando ele diz assim, olha, como vocês me ajudaram. É isso que ele está querendo dizer, né? Bildade, a palavra que você está dizendo aí, você me ajudou muito, rapaz. Você levantou alguém, você levantou o braço de uma pessoa que nem braço tem. Ele estava querendo dizer na realidade, ó, vocês não me deixaram esperança nenhuma. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou justificar vocês e até que eu morra, não apartarei de mim a minha sinceridade. Então, meus amados, numa palavra conclusiva, nós diríamos que o Bildade, para ele, sendo Deus santo, ele condena o mal. Então Jó era mau. Aliás, os filhos de Jó morreram porque eram maus. E Jó também morreria, a menos que Jó mudasse de comportamento e se apresentasse reto. Ele se esquece da graça de Deus. Então Jó teria chance. E depois, entre Deus e os homens, há um abismo intransponível na visão do Bildade. O Bildade, na sua concepção, a sua teologia era uma teologia falsa. Então, meus amados, que Deus nos ajude, que tenhamos em mente que o nosso Deus, ele é santo e, por ser santo, ele abomina o pecado. Mas ele ama o homem que ele criou. Então ele enviou o seu filho Jesus à cruz, para que na cruz o homem tivesse uma oportunidade. Por quê? Porque Deus se importa com o homem que ele criou. Deus é grande, mas ele não é distante da sua criação, da sua criatura. Então fiquemos com esse ensinamento, não é? E nós veremos na próxima aula a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Na próxima aula, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, né? A conversão como resposta à aflição. Deus julga e castiga os pecadores. Então, na próxima lição, que será sem ser no próximo domingo, do outro ainda, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Então, essa foi a aula de hoje. Nós estamos encerrando, porém, nós vamos ouvir um cântico. Eu quero convidar aqui. Eu não estou conseguindo ver, irmãos, né? Ó, eu não estou conseguindo ver, né? Eu não estou conseguindo ver pessoas disponíveis aí para cantar. Mas tudo bem, hoje ficaremos sem cântico, mas, meu amado, eu quero te agradecer. Nós ficamos aqui agora, já vai dar 9 horas, quase 21 horas, esse ensino, essa aula,
Então, não se esqueçam que o que nós aprendemos hoje, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, a resposta é nem sempre. Por quê? Porque Jó era um homem reto e estava sofrendo. Então, há muita profundidade nas coisas de Deus. O Bildade achou que era simples e tal, e já condenou Jó e tal, mas ele errou e errou muito, porque o nosso Deus, ele é muito misericordioso, é grande, e o fato de algum crente estar sofrendo, não significa que ele está em pecado, né? Deus tem as suas razões, suas motivações, Deus ele é soberano. Então nunca se apresse no julgamento. Está acontecendo alguma coisa que você não está entendendo? Então, olha, feche a boca, ore pela pessoa que sofre e vamos em frente. Deus é o dono de cada crente. Amém? Nós vamos orar agora. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos nesse momento, por esses momentos aqui na tua presença, por tudo que aprendemos hoje. Agora despede em paz os seus filhos, dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado pela tua atenção. Tenha uma noite na presença do Senhor e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.